Meninos, estudantes da mediação tecnológica, meninos e meninas, voltamos para mais uma aula de matemática. E como havíamos prometido na aula de número 50, hoje nós temos as aplicações da função exponencial. E vamos dividir a aula agora em dois momentos que serão muito importantes para vocês, estudantes, e também para nós, professores. No primeiro momento, nós teremos um quiz, tá, com algumas perguntas práticas sobre exponenciais, tanto na parte de função, na parte prática e na parte de equação exponencial. E depois vamos para aquelas 4 aplicações que nós prometemos para vocês, certo? Então vamos aplicar na geografia, vamos aplicar na biologia, vamos aplicar na matemática e na química, beleza? Alguma dessas aplicações vocês vão estudar mais a fundo lá no segundo ou no terceiro ano, mas por enquanto você vai só entender e já vai guardar essa aulinha. Quando chegar na física, na química, na biologia, que tiver alguma coisa exponencial, você lembra assim, opa, aula 51 falou de aplicações, deixa eu olhar lá se tem como, ajudar aqui nesse problema, beleza? Então, na telinha, diretor, aula 51.1. Nessa aula nós temos função exponencial nas suas aplicações. Então vamos ver alguns problemas que envolvem a função exponencial. Mas antes de falarmos, desses problemas, nós vamos fazer umas perguntas rápidas para vocês, porque chegou a hora do nosso quiz. E aí, estão afinados, estão atentos, estão ligados aí na função exponencial? Foram 4 aulas, 3 aulas, mais essa aqui que é a nossa 4ª aula sobre exponencial, certo? Então pega o caderno agora. Quem tiver feito mapa mental, tiver feito resumo, professor presencial, pode usar, tá bom? Mas, de preferência, tenta responder sem olhar, para ver se você lembra ou não do que nós estudamos, as definições, das regras, de alguns detalhes que foram destacados durante as aulas. Primeira pergunta na telinha, a palavra exponencial em uma equação ou na própria função significa que não tem variável, a variável está na base, a variável está no expoente ou a variável está em qualquer lugar. Peguei lá o exercício, tem uma equação exponencial ou tem uma função exponencial. Esse termo exponencial significa que já estão gritando as respostas aí, professores presenciais. Esses meninos estão muito atentos. Parabéns, parabéns mesmo. A variável está no expoente. Olha só a equação. 3 elevado a x mais 2 é igual a 27. Olha só a variável no expoente. Ou eu tenho... Essa canetinha ficou com a cor... Vamos pegar aqui um amarelinho para ficar melhor. Tenho aqui, f de x igual a 2 elevado a x. Olha só, a incógnita está no expoente. Muito bom. Beleza? Pergunta número 2 na telinha. Olha só, essa foi de gráfico da aula 50. Presta atenção, qualquer gráfico de função exponencial, f de x igual a elevado a x, nesse formato que está aí, passa pelo ponto 1, 0, passa pelo ponto 0, 1, passa pelo ponto 0, 0 ou passa pelo ponto 1, 1. Nós falamos, refalamos, repetimos, falamos de novo e vocês estavam atentos. E eu lembro que nós falamos assim, anota porque isso é importante. Qualquer gráfico de função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x, nesse formato, passa pelos pontos, passa pelo ponto. Qual ponto? Qual é esse ponto? Dou-lhe uma, qual é esse ponto? Dou-lhe 2, vamos lá, pensa direitinho. Cuidado para não marcar errado.
Muito bom. Passa pelo ponto 0, 1. Letra B. 0, 1. Lembra, olha só, temos aqui o plano cartesiano, temos aqui o ponto 0, 1. O gráfico da função crescente faz isso aqui, ó. E o gráfico da função decrescente faz isso aqui, certo? Mas ambos passam pelo ponto 0, 1. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, duas perguntinhas práticas, teóricas. Agora vamos lá para uma prática de fazer. Resolvendo a equação 2 elevado a x igual a 8. A resposta é menos 3, a resposta é 8, a resposta é 2 ou a resposta é 3. Lembra do passo a passo, não esquece, deixa na mesma base. Se tiver propriedade, aplica a propriedade, elimina a base, resolve a equação do expoente. Resolvendo a equação exponencial, 2 elevado a x igual a 8. A resposta é, vou deixar mais 20 segundinhos para vocês, está na tela já marcando o tempo aqui, ó. Já foi 10, falta mais 10 segundos. Vamos lá. Rapidinho, nossa, está fácil. 5, 4, 3, 2, 1. A resposta é 3. Não achou 3? Ah, não, por favor, né? Ei, olha só, pega o 8. Decompõe o 8. 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Quantas vezes eu repeti o número 2 aqui? Isso, 3 vezes. Então, olha só, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Mesma base, tem propriedade? Não tem. Então, corta a base, x é igual a 3. Muito bom, letra D. Agora, na telinha, a pergunta de número 4, na equação exponencial abaixo. Está aqui, 2 elevado a x ao quadrado igual a 2 elevado a 9. A solução é, olha a regra, deixa na mesma base, já está. Aplica a propriedade se tiver, não tem. Corta a base e resolve a equação que se encontra no expoente. Só faltam 2 passos, cortar a base e resolver a equação do expoente. Vamos lá, pensa aí. Não, agora não é hora de pensar, agora é hora de colocar no papel e resolver mesmo. Vai lá, põe no papel e resolve. Já acabou? Calma que o colega está fazendo ainda, calma. Quem acabou tem paciência. Mas não é para atropelar todo mundo. Quem acabou, segura a resposta aí, espera o colega terminar. 10 segundinhos para terminar, vamos lá. Já foi 5, faltam só 5 segundos. Pronto, resposta menos 3 e mais 3. Olha só, está na mesma base, certo? Então, corta a base. Sobrou o quê? Sobrou x ao quadrado igual a 9. Está como potência, passa para o outro lado tirando a raiz. Lembrando que na equação eu tiro a raiz sempre considerando mais ou menos. Perfeito. X é igual a mais ou menos 3. Está aqui, ó, menos 3 e mais 3. Muito bom. Quem acertou, parabéns. Olha aqui comigo rapidinho. Já foram 4 perguntas, né? Meio acelerado algumas. 2 perguntas teóricas, mais práticas, e 2 de resolver, de colocar a mão na massa. É importante que vocês lembrem dessas regrinhas, principalmente da equação. São 4 passos. Mesma base, propriedade, se tiver, corta a base, resolve a equação. A equação pode ser do primeiro ou do segundo grau, beleza? Agora vamos falar um pouquinho de função. Na telinha, diretor, temos aqui uma função na pergunta número 5. O valor numérico da função exponencial abaixo, f de x igual a 3 elevado a x menos 1.
Essa é a função. Ele quer saber o valor do f de 3. O valor do f de 3 é 9. O valor do f de 3 é 4, é 3 ou é 2? Máquina de calcular, onde tem letra, coloca o número. Vamos lá. Já? Não. Quem terminou, paciência aí, por favor. Vocês estão muito acelerados, pelo amor de Deus também. Vamos lá, espero o colega fazer. 10 segundinhos agora para quem não fez terminar. Tá passando o tempo, para de conversar aí, ó. Você tá do lado só conversando, por isso você não consegue fazer tudo. Meu Deus do céu. Professor presencial, separa esse grupo que está conversando aí, ó. Isso, esse da direita mesmo, tá conversando na sala aí, ó. Separa esses dois aí. Muito bom. F de 3 é igual a dou-lhe uma. F de 3. Que não tem a resposta? Ei, presta atenção. Não é f de 3x menos 1. É f de 3 elevado a x menos 1. Ah, estava errando lá. Então vamos lá, resposta letra A. Como assim, professor? Simples, olha só. O x sai, entra o 3. Então vai ficar igual a 3 menos 1. Quem fez a potência primeiro, presta atenção que 3 menos 1 está no expoente. Então, fica 2. F de 3 é igual a 9. Não é 3 ao cubo para depois tirar 1, tá certo? Beleza. Pergunta de número 6 na telinha. Sobre o gráfico da função y igual a, abre parênteses, 1/4, fecha parênteses, elevado a x. Qual das opções abaixo é incorreta? Essa função é do tipo ax? Ela é do tipo a elevado a x? Se sim, tem uma alternativa aqui que já nos fala, né, que nós vimos na segunda pergunta, se não me engano. É isso mesmo. Então, você sabe que ela é verdadeira. Ela não é a falsa, tá certo? O coeficiente A está entre 0 e 1? Ela é decrescente? Ela é crescente? Ela passa no ponto 0, 1? Vamos lá. Se eu fizer o gráfico dessa função, qual dessas alternativas aqui é a falsa, é a incorreta? Dou-lhe uma. Qual delas é a incorreta? Dou-lhe duas. Dou-lhe três. A incorreta é a letra C. Por que a letra C? Porque o nosso A é 1/4. 1/4 é uma fração própria. Se é uma fração própria, esse número decimal está entre 0 e 1. Letra A. Se está entre 0 e 1, ela é decrescente. Se ela tem esse formato, ela passa no ponto 0, 1, conforme vimos na pergunta número 2. Então, a incorreta é que ela é crescente. Beleza? Vamos para a pergunta de número 7, na telinha. Sobre o gráfico da função exponencial abaixo, podemos afirmar que o A é maior do que 1, o A está entre 0 e 1, que ela é crescente ou que ela é decrescente. O que nós podemos afirmar sobre esse gráfico aí? Pensa. Que? Tem duas respostas corretas? Então marca as duas. Muito bom. Se tem duas respostas corretas, marca as duas. Porque ele fala assim, ó, podemos afirmar que. Então, se tiver mais de duas afirmações lá que você pode ter certeza, então marca as duas. Até porque é o seguinte, se o A for maior do que 1, ela é crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, ela é decrescente, correto? Então, uma dupla que se combina aqui. Só precisa você entender. Ah, professor, mas eu não estou vendo a função. Eu não sei cadê a função. Olha para o gráfico, então.
O gráfico é o reflexo da função. Eu até fiz aqui, vou voltar rapidinho para mostrar para vocês aqui. Eu fiz aqui um eu acho que eu apaguei do gráfico, apaguei. Eu tinha feito aqui o rabisco do gráfico crescente e decrescente. Quem anotou sabe qual a resposta correta. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Resposta correta. Letra A é maior do que 1. Se é maior do que 1, então ela é crescente. Vou falar para vocês aqui, olhando para vocês, olho no olho. Peguem essas 7 questões, anotem no caderno. Inclusive, já tenho falado isso várias vezes, em várias aulas que tem quiz, né? Essas perguntas feitas no quiz são muito importantes. Se você perceber, algumas delas são até bem parecidas com perguntas que caem na prova. Pega lá os quiz da unidade 1, olha para eles e olha para a prova. São bem parecidas as perguntas. Então, usa essas questões do quiz para você estudar, beleza? Então, foi um quiz bem rápido, só para vocês darem aquela afinada, tá? Dali bonitinho, porque agora eu quero mostrar para vocês as aplicações de função exponencial. São aplicações feitas em situações de conteúdos que nós estudamos. Vai ter aplicação na geografia, vai ter aplicação na biologia, na química e na própria matemática, em outros tópicos que nós vamos estudar ainda mais para frente. Por exemplo, o da matemática, você vai estudar só no 2º ano, que é a parte de matemática financeira, juro simples e juro composto. No juro composto, é uma função do tipo exponencial. Tem o expoente. O juro composto ele cresce de maneira exponencial. Vocês já devem ter ouvido falar na expressão bola de neve. Eu comprei lá no meu cartão e aquela fatura virou uma bola de neve, porque ela tem um crescimento de forma exponencial. Então agora é hora no quiz, a gente conversa, pergunta para o colega, olha para o lado, tudo. Até brinquei aqui do que estava conversando lá, beleza. Mas agora é importante que vocês fiquem atentos às perguntas. Lembrando que, como são aplicações de conteúdos, de assuntos, né, que estão fora um pouquinho da nossa parte de matemática, por exemplo, geografia, química, nós vamos ver as aplicações, nós vamos entender as aplicações, mas na prova ou nas atividades de sala, né, valendo nota, nós não vamos cobrar, tá bom? Vamos mostrar para vocês como faz. Vamos até fazer depois da aula mesmo aqui, algumas questões similares às feitas na aula, mas na prova não vai ter questões desse tipo, desse nível, tá bom? Mas ressaltando que o Exame Nacional gosta de cobrar algumas questões com exponencial. Então, você precisa aprender. E olha que detalhe importante. Você aprende no 1º ano e o Enem que você faz para valer mesmo é no 3º. Olha a distância do 1º para o 3º ano. Então é importante aprender e sempre que possível estar treinando. Beleza? Na telinha, diretor, problemas que envolvem função exponencial. Tem aplicação, sim. Tem aplicação. E nós vimos na aula 50 que nós aplicamos na geografia, né, quando falamos de crescimento populacional. A população cresce em taxa exponencial. Na matemática, taxa de juro composto. Na biologia, crescimento de bactérias em uma colônia. Na química, no decaimento radioativo. Então, nesses 4 temas aqui, que vamos falar na aula hoje, são temas que envolvem aplicação de função exponencial. Então, está aqui, 4 temas que vão envolver essa aplicação. Beleza? Estão preparados? Então, vamos lá. Começando. Crescimento populacional. Vamos imaginar que em uma cidade tinha uma população de 20 mil habitantes. Vou destacar aqui as informações, olha só. 20 mil habitantes.
e que, a partir de um determinado ano, ela passou a crescer na base de 12% ao ano. A função que permite calcular a população N anos após o momento inicial será dada pela sentença P, indicando população, é igual a 20.000 vezes 1,12 elevado a N. Olha só, temos uma situação da geografia que trata do crescimento populacional e aí criamos uma expressão matemática. Expressão matemática essa que vale, que é importante ressaltar, em que a incógnita, a variável, se encontra no expoente. Se eu tenho uma variável no expoente, então ela é uma função do tipo exponencial. E por que é função? Porque a população depende do período dado em anos. Beleza? Temos um gráfico aqui, olha só, um gráfico exponencial. E aí, olha o detalhe importante. Eu até vou falar com vocês aqui, olhando para vocês, porque isso aqui é muito importante. Lembra que na aula nós destacamos a ideia do ponto 0, 1? Quando a função é do tipo a elevado a x, 0, 1. Essa daqui é uma expressão do tipo exponencial. E lá ele diz que a população inicial é de 20.000. Então, quer dizer, se eu zerar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu zerar aqui o meu n, o que vai acontecer? 1,12 elevado a 0 dá 1. 20.000 vezes 1 é 20.000. Então, a população inicial é de 20.000. Está aqui, ó. População inicial, 20.000 habitantes. Não vai tocar no ponto 0, 1. Por quê? Porque ela é do tipo exponencial. Então, o meu A, 1,12, tem um número do lado dele multiplicando. Então, vai alterar o meu resultado. Beleza? Na telinha, diretor, então, vamos lá responder essas perguntas. Só olhando para o gráfico, qual será o valor aproximado da população 10 anos após o momento inicial? Se eu olhar aqui, ó, 10 anos após o momento inicial, a população vai ser de aproximadamente 67.117. Por que nós usamos aqui a expressão aproximadamente? Porque pode acontecer fenômenos externos que façam com que essa população diminua. Como pode acontecer fenômenos que façam com que a população aumente? Nós tivemos um alto índice de mulheres que tiveram filhos gêmeos, trigêmeos. Então, quer dizer, quebra um pouco a população, o crescimento normal, mas são fenômenos aleatórios. Tivemos uma pandemia, tivemos um surto ali de doenças e aí diminuiu. Tudo isso são fatores, por isso que usamos o termo aproximado. Mas está aqui, olhei para o gráfico, 10 anos, 67.117. Continuando no gráfico, após quantos anos a população terá atingido 192.926 habitantes? Eu olho aqui, 192.926 habitantes. Quanto tempo? 20 anos. Então, olha que coisa mais fácil. Doido não, o gráfico é muito bom. Mais uma pergunta no gráfico. Qual a população aproximada após 12 anos? Eita, professor, como é que eu vou fazer isso aqui? Tu vem aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 12, olha só, 12. Sai daí, 12. Vai estar ali aproximadamente, ali perto dos 70 mil. Vamos estimar aqui. Como eu não tenho uma aproximação exata, eu faço sempre isso. Cadê a canetinha? A canetinha fica mudando de lado por quê? Deixa eu escrever melhor aqui. Não sei por que tu fica mudando de lado. 70 mil. Professor, mas e se não for? Aproxima, traz o número próximo para ficar melhor. Beleza? Então, vimos aqui a primeira aplicação da geografia. Na parte matemática, dentro da geografia, tem essa vantagem. Se fosse uma questão de prova do Enem, ou uma prova de geografia, ou uma prova externa, seja qual for,
e caísse uma questão dessa daqui na prova, ele ia te cobrar algo referente ao que está no gráfico, tá bom? Então, esse é o detalhe importante. Vamos lá, então, para a aplicação agora na matemática. Na telinha, aplicação na matemática. Juro composto, vamos lá? Olha só, juro composto, taxa de juro composto. A fórmula é montante igual a capital vezes, entre parênteses, 1 mais i, que é o chamado fator de aumento, elevado ao tempo. E a pergunta é o seguinte: qual o montante gerado pelo capital de R$ 1.500 aplicados durante 6 meses a uma taxa de 2% ao mês? É só pegar a fórmula montante, capital, taxa e tempo. E aí, qual é o montante? É o que eu quero saber. Qual o capital? 1.500. Qual a taxa? Taxa tem a ver com juros, né? Qual que é a taxa? 2%. 2% é 2 por 100. 2 por 100 é 2 centésimos. 2 centésimos é 0,02. Tempo, 6 meses. Feito isso, é só substituir, olha lá. Ó. Montante é igual capital, o 1 já está aqui, taxa 0,02. Ah, professor, eu pensei que taxa era tempo. Não, T é tempo, taxa é imposto, tá? Então vamos usar a letra I. E o tempo 6. 1,2 elevado a 6 dá esse valorzinho aqui, vezes 1.500, está aqui resolvido esse nosso montante. Um detalhe importante sobre o juro composto. Olha só, quando tiver uma situação dessa daqui, ó, que, deixa eu vir para o lado de cá, vai ficar melhor agora, que envolve, olha só, né, um número decimal e uma potência, na maioria das vezes, ele vai nos dar, vai dizer assim no enunciado, use 1,007 elevado a 10 igual a tanto. Vai te dar essa informação. Tu só vai substituir. Sempre vai fazer isso? Não é sempre. Mas na maioria das vezes, ele vai nos trazer já essa informação. Ok? Beleza, então. Na telinha, por que na telinha? Porque ainda tem mais aplicação. Tem mais aplicação, sim. Crescimento de uma colônia de bactérias é determinada pela função Q de T, ou seja, quantidade em função do tempo, é igual a quantidade inicial vezes 3 elevado a T. Olha só, sendo Q0 a quantidade inicial, T o tempo decorrido em horas, tá certo? Olha só, deu aqui, ó, quantidade inicial e tempo decorrido em hora. Quanto tempo a quantidade de bactérias será 9 vezes maior que a quantidade inicial? Então ele quer saber o seguinte, olha só, ele quer saber o tempo que a quantidade de bactérias vai ser igual a 9 vezes a quantidade inicial. Aí é só fazer a substituição. Vou até trocar a cor da canetinha. Só fazer a substituição. Olha só, no lugar de Q de T, eu vou colocar 9 vezes a quantidade inicial. Professor, mas qual é a quantidade inicial? Por enquanto, eu não preciso saber. Só fazer a substituição, olha. Cadê? Não, não é 9. É aqui. Q0 vezes 3 elevado a T. Olha só o que vai acontecer, olha que bonitinho, Q0 some, vai ficar assim, ó, 9 é igual a 3 elevado a T. Deixa na mesma base, 9 é 3 ao quadrado. Corta a base, 2 é igual a T, ou T é igual a 2. O T é dado em horas, 2 horas, olha só. Após 2 horas, nós teremos 9 vezes a quantidade inicial de bactérias. Se tinham 1.000 bactérias, em 2 horas vai ter 9.000. Se tinha 10.000 bactérias, em 2 horas vai ter 90.000 bactérias. Por quê? Porque o tempo vai ser para multiplicar por 9. Beleza? Isso é uma aplicação na biologia.
Você vai estudar isso em biologia também. Vamos agora para a aplicação na química. Decaimento radioativo. Uma certa substância se decompõe segundo a lei MT é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5 T, em que K é uma constante, T indica o tempo em minutos. Quando ele fala que K é uma constante, eu já sei que K não muda nunca, tá? Constante quer dizer que não vai mudar. E T indica o tempo em minutos. Cadê? E MT, a massa da substância em gramas. No instante inicial, havia 2.048 gramas. Essa quantidade decai para 512 gramas após T minutos. Com base nessas informações, determine os valores de K e T. Então, falou de um decaimento aqui, não é? De uma substância química. E aí, na hora de usar, é só fazer assim, ó. Tenho aqui as informações do texto, né? Tenho as informações do texto, olha só. Instante inicial, T igual a 0. A fórmula, tenho aqui, né, o valor que ele me deu, 2048, e como instante inicial, zerou aqui, né, porque 0,5 vezes 0 é 0. 2 elevado a 0 é 1. Com isso, eu descobri que a minha constante, o meu valor que não muda, é 2048. Tudo isso usando a informação da quantidade, né, que ele me deu aqui, ó, volta aqui, quantidade de massa da substância. E o tempo inicial, que é o 0. Após feito isso, tendo o valor do K, eu vou trabalhar com a quantidade que ele me deu final, para poder encontrar o tempo, 4 minutos. Não precisa ficar preocupado, tá bom? Isso aqui é uma aplicação da química. Quando entrar na química, você vai explanar melhor, você vai entender melhor essas grandezas, esses detalhezinhos. A aula de hoje era mais para você entender que você não está estudando só por estudar esse assunto. Você precisa compreender bem esse assunto. Vamos lá às anotações. Essas 4 aplicações, vocês vão deixar de ladinho aí. A de matemática, nós vamos trabalhar com vocês no segundo ano, tá? Que é juro composto. Mas vamos lá aos detalhes da aula, detalhes importantes. As 7 questões do quiz. Anotem no caderno, anotem os detalhes importantes. Por exemplo, aqui, ó, quando eu peguei aqui, ó, menos 0,5 vezes T, e trouxe que o T é 0, por que o T é 0? Anota aí, na física, na química, falou de instante inicial, é quando eu começo a observar aquele fenômeno. Então, o meu cronômetro está zerado, eu vou começar aquela marcação, zerei o cronômetro, comecei, 1, 2, então, quando ele começou, ele tinha 2.048, né, massas, tinha 2.048 gramas daquela certa substância radioativa. Quando eu fiz a multiplicação do zero, ficou 2 elevado a 0. Zerou. Então, são detalhes importantes. 2 elevado a 0. Lembra que nós falamos da propriedade, o calcanhar de Aquiles, da exponencial e do logaritmo? Dá 1. E por que dá 1? Porque a base é diferente de 0. Então, isso você precisa compreender. Beleza? Tendo dito isso, tendo visto as 4 aplicações, vamos encerrar nossa aula com Brincando com os Números. Na telinha, diretor, brincando com os números. Olha para a imagem e me diga quantos buracos tem nessa camiseta. Tem 2, tem 4, tem 6 ou tem 8 buracos? Olha direitinho, confere direitinho. E com isso, diretor, manda para o cenário porque encerramos mais uma aula de matemática. Aula essa em que nós vimos as aplicações de exponencial, tudo direitinho, e aí daqui a pouco voltamos com a revisão e a atividade de sala. Não saiam daí.